Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 22 de julho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Vou solicitar para o nosso amigo Tarcísio fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Obrigado, Pai. Espiritualidade, amiga aqui presente, pelas bênçãos que estamos recebendo, de aprender o que é correto para nós, quando tantos erros já temos feito e estamos fazendo. Dai-nos força, entendimento, para que possamos a cada dia dar um passo em tua direção. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos entre amigos, de estudarmos, de entendermos e que possamos praticar. Assim, Senhor, só queremos te agradecer por tantas bênçãos que recebemos, quando tantos ainda estão tão desorientados e não sabem o caminho a seguir. Obrigado por mais essa oportunidade. Que assim seja. Olha, estamos na nossa viagem perigosa. Como eu falei para vocês, que esse capítulo é forte. Então, aperte os cintos, continuando a nossa viagem. No nosso estudo passado, nós vimos, os candidatos a médiuns, Os candidatos estavam desanimados porque não via nada, estava começando a faltar reunião. E o Alexandre mostrou para o André Luiz, deu lá um passe nele para ampliar a visão e mostrou para ele um rapaz candidato a médium. O rapaz só estava assim, as glândulas geradoras dele, as glândulas sexuais dele estavam abafadas por uma enxurrada de corpúsculos negros. O André Luiz pensou, ficou assim, assustado, e pensou que fosse da sífilis, alguma coisa que não se conhecia da sífilis. E o Alexandre vai elucidar para ele o que é que ele está vendo. Nós também vamos saber agora, gente. Vamos lá então, Tia Mita? Temos aqui o nosso querido Tarcísio, que irá emprestar sua voz para o Alexandre. Nosso irmão Augusto não pôde se fazer presente por motivos profissionais, mas o nosso irmão Tarcísio vai aqui nos ajudar, Tarcísio? E temos o nosso irmão Igor, que irá fazer a voz do André Luiz. Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre, sem que eu lhe dirigisse a palavra falada, porque o André, nessa fala da nossa querida Aramita, apenas perguntou psiquicamente. Ele pensou, meu Deus, que monstrinhos são esses? Que tipo de vermes são esses? O que é isso? Será se é alguma doença relacionada à sífilis? É um tipo, O que é? Porque lembra que ele está aqui, como a Aramita bem lembrou, com uma visão, recebeu ali uma assistência magnética do Alexandre, e ele está podendo enxergar de forma muito mais detalhada. Lembrando que nós estamos aqui numa reunião de desenvolvimento mediúnico, e eles estão aqui, essa criatura é um médium, uma pessoa que está ali com a disposição de querer desenvolver a faculdade mediúnica, e eles estão olhando aqui o material, ou seja, o corpo, o instrumento que está sendo oferecido para esse trabalho. Vamos ver então a fala do senhor Alexandre. Não, André, não temos sob os olhos o espiroqueta de Chalde, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos da tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece e,
na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes larvas simplesmente, têm sido cultivados por este companheiro, não só pela incontinência do domínio das emoções próprias, por meio de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida e, recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo no exame da fé religiosa. O pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica admite que o sexo nada tem que ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Esquece-se que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Bora lá então? Vamos no ticadinho do jaraqui? Prepara o lombo. O nosso querido Alexandre, ele está tocando em um ponto que é nevrálgico. Como eu estou com o dentista ao meu lado, o que é um ponto nevrálgico, doutor? Aquele ponto que tem a sensibilidade, né? Aquele pontinho que tocou, você sente dor até na alma. E esse é um ponto nevrálgico para grande parte da humanidade terrena. Eu gosto de lembrar sempre Emmanuel, numa desse livro da série Fonte Viva, eu acredito que seja o livro Caminho, Verdade e Vida, se não me falha a memória, aonde ele vai falar se a criatura ainda não conseguiu resolver essa parte básica da evolução, que é o sexo, ela ainda está muito longe de fazer suas mudanças morais. Então, eu gosto sempre de lembrar, se nós vamos pegar um senador Públio, era um homem já moralizado, orgulhoso e vaidoso, mas moralizado. Uma vez ele tendo a ideia da traição da esposa, ele apenas se absteve e não arrumou mais nenhuma parceira. Nós vamos pegar o apóstolo Paulo de Tarso, que uma vez tendo a sua noiva, que acabou sendo morta, ele, fiel a ela, não arrumou mais nenhuma esposa. Então nós vamos vendo em alguns personagens, algumas pessoas que verdadeiramente têm isso resolvido. Então, se o homem ou a mulher ainda carrega uma promiscuidade muito grande dentro dela, ainda tem um desequilíbrio nessa área, isso mostra o quão distante ainda está da parte moral. O quão distante é. Então, é como se fosse assim, esse é um dos primeiros passos a serem resolvidos. Então, façamos nós uma autoavaliação. Você ainda carrega muita encrenca nessa área? Foco nela. Trabalha esse ponto nevrálgico para que você possa resolver essa encrenca e aí sim iniciar o teu processo de evolução. Iniciar o teu processo de evolução, tá? E é um ponto doloroso, muito doloroso, porque hoje nós estamos vivendo uma promiscuidade sexual muito grande, onde tudo pode e nada é proibido. E numa idade muito cedo. Porque antes era um escândalo, hoje é normal. Nós vivemos um período em que se traz o namorado e a namorada para dormir na casa do pai ou da mãe, sem absolutamente nenhuma vergonha. E os pais apoiam tudo isso. Porque a casa é do pai, é da mãe. Se faz, é porque há uma permissão. Então a gente percebe que hoje nós estamos vivendo um período de permissividade muito grande. Sexo se tornou algo
banal e sem absolutamente nenhum compromisso. Isso tudo vai vir um preço. Isso tudo vai vir uma conta para pagar. Porque ninguém brinca com o sentimento de ninguém sem sofrer as consequências. Porque, como ele fala, não dá para separar o espírito do corpo. Quando você vai para um ato sexual, não é o corpo que vai apenas. Ali tem um espírito, o ser pensante. Entende? Vamos apanhar com Alexandre? Então, o André pensava aí... Porque, gente, olha o que eles viam. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, já estudamos semana passada, no qual absorviam famintos os embriões delicados da vida orgânica, que é quem? Quem são os embriões delicados da vida orgânica? Os espermatozoides. Olha que interessante. Eles se alimentavam disso. Estava assombrado, que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros. Então, quando ele fala isso aqui, seres escuros, se diz, meu Deus, então não é uma questão apenas de corpo, é uma condição psíquica, é uma condição de espírito. Eu não sou um co-criador. Lembra quando nós vamos, aqui nesse livro, nós vamos estudar lá no Libertação, os ovoides, o que a mente pode fazer, destruindo o próprio corpo, e aqui a mente constrói essas formas, esses embriões escuros. Aí é o que ele diz, vamos lá. Não, André, não temos sob os olhos o espiroqueta, ou seja, o micróbio, né? Um grupo ali de bactéria de Chaldee, que aí tem a notinha 6. Eu vou ler, eu vou dizer quem é ele, que é para poder entender, tá, né? Fritz Richard Chaldee, ele nasceu em 19 de setembro de 1871 e desencarnou em 22 de junho de 1906. Foi ele que descobriu, com Eric Hoffman, em 1905, o agente causador da sífilis. Ele foi um grande zoólogo e ele morreu por causa da ciência. E quando a gente fala em sífilis, era uma doença infecto-contagiosa, venérea, provocada por um micro-organismo e que se manifesta por um cancro inicial e por diferentes lesões e repercussões no sistema nervoso. E ela ainda existe, tá, meus irmãos? Ela não desapareceu, não. Ela está por aí, muito ativa. A nossa maramita aqui está dizendo, é nível nacional ou local? Nacional. Nacional? Às vezes aparece uma coceirinha, alergia, e a pessoa não trata, e ela vai dar complicação depois no sistema nervoso, no coração, e a pessoa vai desencarnar por uma complicação tardia daquilo. Às vezes dá uma feridinha, não necessariamente nos órgãos sexuais. Pode começar com esse cancro, essa feridinha aí, depois da manifestação cutânea longe, aí desaparece. Foi uma alergia, acabou. E morre de uma cardiopatia, de um problema neurológico por causa da sífilis, anos depois. Eu tenho um caso de uma criança que nasceu, ela tinha um problema exatamente como a Lígia está falando, de coceira. Ela tinha 2 ou 3 meses. E demorou muito a se descobrir que aquela criança estava com sífilis. E hoje em dia é uma mulher adulta que é estéril, ela não pode ter filhos. Pode ser cega também, né? Não, graças a Deus não, ela só ficou estéril mesmo, por conta da sífilis da mãe, né? Ela já nasceu com sífilis. A nossa querida Aramita aqui reforça o que é, Aramita? Não, porque a sífilis, ela tem aumentado, porque depois o pessoal começou a ter cuidado com a AIDS. Certo. Agora que tem o coquetel da AIDS, né, ou do dia seguinte, etc e tal, o pessoal relaxou e a grande maioria tem relação sexual sem camisinha. E a sífilis, como a Lígia bem falou, ela é uma doença que ela é insidiosa, ela demora anos, ela tem a primária, aparece e some sem tratamento, depois tem a secundária e some de novo e depois vai aparecer a terciária, entendeu? Que é onde já está nas últimas. Então as pessoas estão tendo relação sem camisinha e estão passando a infecção sexualmente transmissível um para outro sem saber. Esse caso que a Lúcia falou é o seguinte: a mãe
deve ter tido sífilis, não fez pré-natal, porque toda mãe que faz pré-natal agora, ela tem que fazer exame para sífilis e para HIV, porque muitas mães têm descoberto sífilis e HIV na gestação e tem que ter todo cuidado para não ter a sífilis neonatal, na hora do parto. E é muito comum também descobrir a sífilis. É muito comum descobrir sífilis em pessoas assintomáticas, candidatos a emprego. Quando vão fazer o exame pré-admissional, é um dos exames obrigatórios e vem o VDRL, que é o nome do exame, vem positivo. Aí que se descobre que está com sífilis. Aí é um bom achado, porque dá tempo de tratar ainda, né? E a gente percebe que isso não é uma solicitação médica, né? Você vai fazer exames, os médicos já, uma vez que está tendo esse surto agora, né, aqui no Amazonas, só um pouquinho. A nossa querida amiga Carla irá falar aqui como é que está o caso de sífilis no nosso país. Segundo o Veja Saúde, diz que entre 2010 e 2020 o número de casos aumentou 29 vezes, de 3.900 casos para 115.371. E esses são os casos diagnosticados. Esse é que é o problema, o diagnóstico. Ele é feito em poucos casos, porque é assintomático. A pessoa não procura o médico, não tem sintoma, não faz, só vai. É muito comum da sífilis só ser descoberta quando já está na fase terciária. Vai para o cardiologista, está com problema cardíaco, está com uma cardiomegalia, um coração enorme, vai ver o que é sífilis. Uma neuropatia seríssima. Ele tem se descoberto bastante também quando vai fazer doação de sangue. Eles fazem lá e muitos descobrem que está com sífilis na primeira doação de sangue. Não só, e assim, a gente está falando da sífilis, mas não é só a sífilis. Todas as ISTs estão aumentando vertiginosamente por conta disso. Era DST, que é doença sexualmente transmitível, mas não é mais doença, é infecção sexualmente transmissível. Vocês estão vendo como o espiritismo é cultura? Porque nós estamos aqui com 3 irmãos da área da saúde, né? Então, por que não explorar e fazer esse movimento de esclarecimento para todos realmente? Então, se de repente vá ao médico, doutor, aproveita, peça aí o exame da sífilis, deixa eu ver como é que tá. É verdade? E por que esse aumento? Porque é aquilo que nós estávamos falando. Hoje nós estamos vivendo uma banalidade muito grande do sexo. Antigamente a gente era o primeiro beijo. Hoje, então era coisa, você já beijou? Não, isso acabou. Você já fez sexo? Você está fazendo essa pergunta para uma menina, para um menino de 14, 13 anos? Tu não sabe o que tu está perdendo. Tu imagina isso? Então é esse o preço da irresponsabilidade e da nossa falta de educação realmente, entendeu? Olha que interessante isso aqui. Então, eu acho que foi uma boa abordagem em relação à sífilis. Fica aí o esclarecimento, a orientação, né? Não custa nada fazer um teste, né? Então, o André diz assim, vamos apanhar. Já apanhamos em um, agora vamos de forma horizontal, agora vamos de forma vertical, de Alexandre para nós, né? Não temos sob os olhos, então, esse micróbio de Chaldea, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos da tortura sexual. Gente, bacilos psíquicos. Se é psíquicos, quem que criou? A mente. De tortura sexual, produzidos pela sede febril, vontade, desejo de prazeres o quê? Inferiores. Tu imagina a cabeça desse cidadão. O dicionário médico do mundo não os conhece e, na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes larvas, simplesmente. Não tem... Vamos chamar de larvas. Têm sido cultivados por este companheiro não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, porque é interessante, o fato de nós pensarmos constantemente em sexo, isso não quer dizer que eu tenha que alimentar esse pensamento.
Isso quer dizer que eu preciso educar esse pensamento. Porque na vida da gente, tudo começa no pensamento. Se a criatura tem desejos por crianças, começa essa ideia onde? No pensamento. Se a criatura idealiza uma relação coletiva, isso começa onde? No pensamento. Tudo começa no pensamento. E a gente já percebeu que o nosso pensamento, ele não fica de forma isolada ou inocente. Esse pensamento, que o pensamento é um atributo de quem? Do espírito. Ele vai atuar onde? No corpo físico, no organismo. Pai Murilo. Tia, mas é um pensamento recluso, porque ele fala tortura. Então eu estou pensando, mas eu não estou agindo. Eu estou me prendendo e não realizo, mas fico pensando e nutrindo o pensamento. Nesse Não, caso. mas ele está falando incontinência, ele não contém. Porque se ele contesse, por isso que ela disse, então, ele não ele dá vazão. Ele não educa, como a tia falou. Ele dá vazão ao pensamento. Porque é aquilo que a gente fala. Gente, é uma loucura você dizer, eu não faço, mas eu penso. Essa bomba vai estourar. Vai fazer um estrago enorme quando essa bomba estourar. Porque você está ali na condição de uma represa. Enche, vai transbordar. E vai ser um acidente terrível. E quando isso transbordar, você vai se prostituir totalmente. Você vai perder totalmente o controle. Você vai sair e dizer, agora eu vou arrebentar a boca do balão. E o fato de... E quando você não educa esse sentimento, você fica nutrindo ele dentro de ti, tu estás dando subsídios para os espíritos trabalharem esse material dentro de ti. E cada vez isso vai tomando uma proporção cada vez maior. Olha lá o que a Conceição pensa. Vamos já resolver esse problema dela. E você está entendendo? E a coisa vai tomando uma proporção. Aí vem os sonhos. Aí no momento que tu dormes, tu é desligado do corpo, tu é levado para esse tipo de espaço, desse tipo de zonas, tu realiza espiritualmente aquilo, entendeu? E o desejo cada vez vai aumentando mais. Então o ideal é o quê? Quantas vezes a gente não foge na religião achando que você vai tomar um passe, ou você vai assistir uma palestra que você vai sair dali curado, ou que você entra numa determinada igreja e de repente se converte a uma determinada religião e que tudo vai... Não vai. É uma luta íntima, até porque esses nossos pensamentos inadequados, essas nossas atitudes na área sexual, ela é algo que eu já vivi. Eu não tenho como sentir falta e lembrar o que eu não conheço. Essas imagens que vêm na minha cabeça, eu já vivi essas experiências outrora. E continuo trazendo esses desejos dentro de mim, que precisam o quê? Serem educados, serem evangelizados. Se eu não consigo fazer isso sozinha, é a hora de um terapeuta. Agora, às vezes, é difícil achar um bom terapeuta, porque dependendo do terapeuta, ele vai dizer, realize as suas vontades. Aí vai piorar mais ainda. Por isso é que eu gosto do terapeuta chamado Jesus Cristo, que ele nos evangeliza. Ele nos ensina a respeitarmos uns aos outros. É o terapeuta por excelência, né? Não deixa de ser um vício, né? E vício um vício. E você tem que ter muita força de vontade para poder se desvencilhar. Têm sido cultivados por este companheiro não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, por meio de experiências sexuais variadas. Então não é só uma questão de pensamento, ele realiza mesmo. Senão também pelo contato com entidades grosseiras. Ele gosta. O lombo já está doído, né? Cenas do próximo capítulo. Vamos parar aí para a gente refletir nessas lições. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Eu gosto de lembrar sempre Emmanuel, numa desse livro da série Fonte Viva, eu acredito que seja o livro Caminho, Verdade e Vida, se não me falha a memória, aonde ele vai falar se a criatura ainda não conseguiu resolver essa parte básica da evolução, que é o sexo, ela ainda está muito longe de fazer suas mudanças morais. Então, eu gosto sempre de lembrar, se nós vamos pegar um senador Públio, era um homem já moralizado, orgulhoso e vaidoso, mas moralizado. Uma vez ele tendo a ideia da traição da esposa, ele apenas se absteve e não arrumou mais nenhuma parceira. Então, façamos nós uma autoavaliação. Você ainda carrega muita encrenca nessa área? Foco nela. Trabalha esse ponto nevrálgico para que você possa resolver essa encrenca e aí sim iniciar o teu processo de evolução. Tudo começa no pensamento. E a gente já percebeu que o nosso pensamento, ele não fica de forma isolada ou inocente. Esse pensamento, que o pensamento é um atributo de quem? Do espírito. Ele vai atuar onde? No corpo físico, no organismo. Porque você está ali na condição de uma represa. Enche, vai transbordar. E vai ser um acidente terrível. E quando isso transbordar, você vai se prostituir totalmente. Você vai perder totalmente o controle. Você vai sair e dizer, agora eu vou arrebentar a boca do balão. E o fato de... E quando você não educa esse sentimento, você fica nutrindo ele dentro de ti, tu estás dando subsídios para os espíritos trabalhar esse material dentro de ti. E cada vez isso vai tomando uma proporção cada vez maior. Então o ideal é o quê? Quantas vezes a gente não foge na religião achando que você vai tomar um passe, ou você vai assistir uma palestra que você vai sair dali curado. Ou que você entra numa determinada igreja e de repente se converte a uma determinada religião e que tudo vai... Não vai. É uma luta íntima, até porque esses nossos pensamentos inadequados, essas nossas atitudes na área sexual, ela é algo que eu já vivi. Eu não tenho como sentir falta e lembrar o que eu não conheço. Essas imagens que vêm na minha cabeça, eu já vivi essas experiências outrora e continuo trazendo esses desejos dentro de mim, que precisam o quê? Serem educados, serem evangelizados. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos orar? Divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, acima de tudo e de todos, Deus nosso Pai. Como é bom, divino amigo, ter a oportunidade de estarmos aqui estudando mais uma vez essa doutrina libertadora, estudando e nos estudando nesse processo de uma autoavaliação, refletindo em nossas atitudes, os nossos erros do passado, a nossa vontade de melhorar, de acertar, essa luta íntima contra as más tendências que estão dentro de nós. Não é fácil, divino amigo, porque já se passaram muitos séculos repetindo os mesmos erros. Mas se aqui estamos ouvindo as lições, é porque temos uma vontade enorme de mudar. Mas precisamos, sim, Senhor, da Tua força para que a nossa vontade seja constante e firme. Obrigada por mais esse encontro, por mais essa oportunidade. Obrigada por esse espaço que nos acolhe e nos ajuda ainda uma vez mais, Senhor, para que possamos nos tornar pessoas melhores. Graça te damos, que assim seja.